Petrópolis. É isso, o Vorcaro e a Odebrecht são sócios, o que não é nenhum crime, né? Basicamente ser sócio. Qualquer um pode ser sócio de qualquer um. A questão aí é a gente conhecer um fato novo e um fato relevante entre os muitos empreendimentos, entre os muitos investimentos feitos pelo Daniel Vorcaro. E ele não estava escondido, não, ele estava público. O que ninguém tinha feito ainda era ligar as pontas. Então, o que a gente descobriu? A Odebrecht, que hoje se chama Novo Honor, né? Ela mudou de nome, mas a gente escolheu usar Odebrecht no título, porque se eu colocar Novo Honor, ninguém vai saber quem é. E a Odebrecht, por que ela é relevante, obviamente? Porque ela é a pivô da Lava Jato. Ela é a grande empresa por trás do escândalo da Lava Jato. E aí ela se associou ao cara que hoje é o grande protagonista de um escândalo que vem para meio substituir entre os dois maiores da história do país, que é o escândalo do Banco Master. Então, de que forma que isso acontecia? O Vorcaro, ele, como você falou aí na lida do texto e explicou muito bem, o Vorcaro é dono de muitos fundos e dinheiro sobre dinheiros. E aí a justiça diz, até agora ninguém contestou, que ele é dono do fundo Lunar. Esse fundo de investimento, ele está também debaixo de um outro fundo chamado Astralo. E outro fundo que está debaixo do Astralo é o Galo Forte. Por que isso é relevante? Porque o Galo Forte é a participação de um investidor na SAF do Atlético Mineiro. E todo mundo sabe que esse investidor era o Vorcaro. O Vorcaro se apresentava, o Atlético soltava nota falando dos investimentos do Vorcaro. O Vorcaro tinha uma cadeira no conselho de administração do Atlético. O que significa, então, que se a SAF do Atlético era do Vorcaro, outros fundos que estão debaixo do Astralo também são, porque o Astralo tinha um cotista só. Isso significa que o fundo Lunar é do Vorcaro, e quem diz isso também é a Justiça. E a Lunar tem a Lunar e um outro fundo, que é meio que irmão dela, eles são sócios em muitas coisas, que é o Quality Golden. Esses dois fundos, eles são sócios de 3 empresas. E essas 3 empresas são sócias em 5 empresas com a Odebrecht. Então, essas empresas são formadas, de um lado, pela Odebrecht, pela Novo Honor, e de outro, por empresas que têm como únicos acionistas os fundos atribuídos ao Daniel Vorcaro. E aí, elas são 5 empresas, normalmente cada empreendimento imobiliário tem uma empresa única, né? Então vai construir um prédio, cria-se uma empresa para ser aquele prédio. Eles são sócios em 5 empresas, que dão 6 empreendimentos, porque um deles não sei se quanto a Corda cobriu, mas a história do RISA aqui em São Paulo, das moradias sociais. Uma dessas é desses RISA, é um prédio na Bela Vista, aqui em São Paulo, que tem basicamente para alugar para Airbnb, e parte deles eles têm a obrigação de vender para moradia social, o que eles inicialmente driblava-se, agora aparentemente está sendo exigido de fato. O fato são 6 empreendimentos imobiliários que tem, de um lado, a Odebrecht, do outro, o Daniel Vorcaro como sócios. Esses, dos 3 já lançados, que é esse HIT paulista, que é na Bela Vista, tem o Verte Vila Nova, que fica na Vila Nova Cachoeirinha, que é também um prédio de Airbnb numa região nobre de São Paulo, e o Balme Itaim, que é um prédio que cada apartamento custa pelo menos, o preço de entrada é 8 milhões de reais. Só esses 3 têm 577 apartamentos, além de 70 unidades não residenciais, que é alugar para escritório. E tem mais 2 prédios que estão em construção, na verdade, em fase de lançamento. Então não tem um número ainda de apartamentos, mas vão ser prédios de luxo. E aí, quando a gente perguntou para o Odebrecht falou que negociou com o Augusto Lima e entendia que esses investimentos eram do Augusto. O Augusto Lima era CEO do Banco Master e também está com os bens bloqueados e tal. Mas a cadeia de fundos, segundo o liquidante do Master, o que é uma decisão de 2 meses atrás, que bloqueou esses fundos e que até agora não foi contestada por ninguém levantou a mão e falou: não é do Vorcaro, não, é meu. Isso pertencia ao Daniel Vorcaro. Caramba, Demetrio, são vários novos braços de trabalho do Daniel Vorcaro.
essa coisa toda do plano diretor de São Paulo já é um grande problema, né? Isso vem sendo discutido porque são apartamentos que deveriam ser utilizados como moradia social e a galera que tem grana compra e aluga para o Airbnb e cobra caríssimo em épocas importantes para a cidade de São Paulo. Agora teve virada cultural, mas carnaval, ano novo, enfim, e cobra caríssimo, né, para viver ali uns dias nesses apartamentos. Então já tem esse braço aí da história que é ruim e, claro, o destaque de Daniel Vorcaro junto com a galera da Odebrecht, que muda o nome, né, e tá Novo Honor. Acho que é importante da gente fazer sempre essa ressalva para sempre se lembrar que quando a gente está falando de Novo Honor, a gente está falando, na verdade, do pessoal da Odebrecht. E aí o outro ponto curioso dessa história é que a Lava Jato, até então, até o caso Banco Master, era a grande operação impressionante envolvendo empresa, com números gigantescos, políticos, enfim. Mas o caso do Banco Master é esse caso que agora veio para mostrar pra gente que sempre pode ser pior e muito maior. Tanto que a gente está falando aí, as notícias, acho que a coluna da Andresa que trouxe, que ele falava em devolver 40 bilhões e agora está falando em devolver 70 bilhões. E aí se pergunta, da onde vem tanto patrimônio? Da onde vem a gente sabe, né? Mas onde está, o que é esse patrimônio? E a gente vai descobrindo aos poucos. Parte disso são essas sociedades com a Odebrecht. E a gente está falando também, é bom a gente lembrar que tem essa questão dos apartamentos que são de Airbnb, que eles custam ali, não sei, 500 mil reais. É muita grana, mas se você pensar num cara que tem 60 bilhões, não é isso que faz ele rico. Mas também tem ali, e é relevante, quando a gente fala desses apartamentos de luxo, apartamentos que valem 8 milhões de reais pelo menos, a gente está falando de um cara que sabidamente negociava imóveis em troca de vantagens para as pessoas. É um cara que, como trouxe o repórter Renan Porto aqui do Metrópolis, fez um negócio estranho para dar um apartamento e acabou dando, ou vendendo, ou passando para frente um apartamento para o senador Ciro Nogueira. É um cara que negociava, segundo decisão do STF, por investigação da Polícia Federal, 6 apartamentos de luxo, 5 deles em São Paulo, o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. E aí é importante a gente destacar que é um cara que construía prédios, então em sociedade com a Odebrecht, de apartamentos de até 8 milhões de reais, de a partir de 8 milhões de reais. É um cara que também doava apartamentos para pessoas de interesse. E aí é importante, também nessa apuração que a gente percebeu, quando o Vorcaro tentou pagar propina para o Paulo Henrique Costa, ou pagou propina para o Paulo Henrique Costa, ele usou 6 empresas que eram controladas, segundo a Polícia Federal, pelo advogado dele, que chama Daniel Monteiro. Uhum. O Daniel Monteiro montava essas empresas, que são sociedades anônimas, e essas sociedades anônimas, elas detinham esses apartamentos. E as sociedades anônimas eram controladas por um cara que é cunhado dele, que é o Hamilton Suac. Essas empresas que eu estou falando, elas são também SAs e elas são controladas pelo irmão do Daniel Monteiro, o que só reforça o vínculo com o Banco Master e talvez com essas coisas escusas que o irmão dele controlava apartamentos para serem doados para virar propina, segundo a Polícia Federal e decisão do STF. Uhum. E aí é curioso que essas SAs, elas saem da mesma fábrica de CNPJ. Existe um negócio que é chamado CNPJ de prateleira, empresa de prateleira. Você quer montar uma empresa, tem quem venda essas empresas prontas, você só tem o trabalho de mudar o nome do sócio. E a fábrica ou o fornecedor era o mesmo das empresas que foram usadas para pagar propina ao Paulo Henrique Costa. Elas tinham lá os mesmos sócios e acabam virando o Banco Master. E aí só mais uma ligação, já que está aparecendo bastante a imagem do Banco Master, pelo menos 2 terrenos foram comprados com empréstimos do Banco Master. Só vai reforçando que são negócios do Daniel Vorcaro, sociedades entre ele e a Odebrecht. E o Daniel Monteiro é aquele advogado que é colocado pela Polícia Civil na mesma fase da operação que prendeu, da Compliance Zero, que colocou ali
prendeu o familiar do Daniel Vorcaro, mas que coloca o Ciro Nogueira como esse primeiro parlamentar investigado dentro da Compliance Zero pela Polícia Federal. Nessa mesma operação, nessa mesma fase, o Daniel Monteiro ele foi preso, colocado ali como um arquiteto jurídico do Daniel Vorcaro, né? Ele que conseguia ajudar o Daniel Vorcaro a burlar a lei para fazer as lavagens de dinheiro, o esquema de propina, enfim. Demétrio, você também está apurando